Bom, Pai do Senhor, pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos iniciar, então, mais um módulo do Crescendo na Palavra. Hoje nós vamos iniciar uma imersão na carta de Hebreus. E a gente tem falado já há algum tempo sobre essa imersão, sobre o que nós vamos fazer, e nós vamos realmente imergir na carta aos Hebreus, vamos estudá-la, ver todos os pontos, e hoje nós vamos fazer uma introdução. Nós vamos ver algumas características da carta, algumas coisas bem peculiares dela, bem por cima, né, pessoal, porque essas coisas serão um pouco mais debatidas, um pouco mais não, serão bem debatidas conforme nós formos avançando nos estudos, e eu pretendo fazer pelo menos um dia para cada capítulo, tá? Se for necessário, mais de um para cada capítulo. Tá bom? Menos do que isso não dá, porque tem muita coisa para a gente ver, muita coisa interessante, e nós vamos estudar e vai ser bem legal. Eu creio, acredito, vai ser muito bom, tá bom? Vamos orar para nós iniciarmos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer e te engrandecer por este crescendo na palavra, por este momento que o Senhor preparou para nós estarmos aqui diante de Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos crescermos em graça e em conhecimento diante de Ti. Papai, toma as nossas vidas nas Tuas mãos poderosas, nos dá sabedoria, Senhor Deus, sabedoria que vem de Ti, para nós estudarmos a Tua palavra, para nós entendermos a Tua palavra, para nós principalmente colocarmos a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Nós estamos aqui diante de Ti, Senhor Deus, para Te conhecer cada vez mais e para sermos cada vez mais transformados, papai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa em todas as coisas, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, então hoje nós vamos iniciar a nossa imersão no livro dos Hebreus, e eu vou projetar para vocês para nós iniciarmos, então, o nosso estudo de hoje. Lembrando, tá, pessoal? Como sempre, né? Se vocês precisarem perguntar alguma coisa, se vocês quiserem falar alguma coisa, é só abrir o microfone e falar, tá bom? Porque às vezes quando levanta a mão aí, eu vou estar em outra tela, eu não consigo ver. Bom, vamos lá então, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar assim de conceitos mais formais da carta aos Hebreus, né? Como, por exemplo, destinatário, autor, data, essas questões que nós consideramos mais formais, né? Que pode parecer que não tenha muita importância para muita gente, mas nós vamos ver que essas questões elas têm uma importância, sim, tá? Porque elas podem influenciar diretamente a maneira como nós interpretamos a carta, a maneira como nós interpretamos o tema principal ou as coisas que são escritas pelo autor, né? Nós vemos ali no texto bíblico que cada autor tem uma linha de pensamento, o que nós chamamos, né? Cada autor tem a sua teologia. Quando nós falamos que cada autor tem a sua teologia, não é que o pensamento de cada autor ele seja contraditório ao pensamento dos outros autores, não é isso. Quando nós falamos da teologia de cada autor, nós falamos principalmente da ênfase de cada um.
Por exemplo, quando nós vemos o Evangelho de Mateus, a ênfase de Mateus ali é em Cristo como o Messias, né? O Messias prometido do Antigo Testamento, que tem o seu cumprimento de todas as profecias sobre o Messias em si. Quando nós vemos, por exemplo, Lucas dá ênfase sobre Jesus como o profeta escatológico, que vem criar uma comunidade escatológica que vai continuar a sua obra. Quando nós olhamos, então, para a teologia de cada autor, nós precisamos entender que elas não se contrapõem, mas elas se complementam. Então, é importante nós vermos essas questões formais também para nós entendermos a importância da carta aos Hebreus dentro do cânon do Novo Testamento. Né? Lembrando a todos que quando a gente fala de cânon, a gente está falando de canonicidade, né? Que é entender que a carta ela é inspirada. Né? Quando nós falamos de canonicidade, nós estamos falando do conjunto de cartas do Novo Testamento em si, né? Quando a gente fala o cânon do Novo Testamento, o conjunto de cartas que a Igreja reconhece como divinamente inspiradas. Né? E aí, para nós iniciarmos então, ó, os destinatários e o autor de Hebreus. Tá? A carta é claramente endereçada a uma comunidade específica. Tá? Quando nós lemos, e aqui talvez pode ser que o título já dê para a gente uma ideia dos destinatários, né? Porque a gente fala assim, ó, carta aos Hebreus. Quando nós estamos lá na igreja, a gente fala muito rápido. A gente fala, abra sua Bíblia aí em Hebreus, capítulo tal, número tal. Né? Mas o título da carta é Carta aos Hebreus. Por aí a gente já pode ter alguma coisa sobre os destinatários. Entretanto, essa carta, ela tem uns destinatários mais específicos ainda. Né? Então, a gente vê que ela está endereçada a uma comunidade. Porque se a gente fala assim, carta aos Hebreus, dá a impressão de que essa carta ela foi escrita para todos os hebreus. Né? E a gente vai ver que não foi bem assim. É claro que o caráter dela hoje é universal. Então, hoje, ela serve para os destinatários daquela época, para outras pessoas que não eram seus destinatários originais, e que ela serve para nós, hoje sempre servirá. Por quê? Justamente por fazer parte do cânon, ter a sua inspiração divina aceita pela igreja, e então ter o seu valor universal. Né? Ela tem um valor aí para toda a comunidade cristã. Mas a carta, ela é endereçada a uma comunidade específica. E o autor, ele demonstra um vívido interesse por essa comunidade. Quando ele escreve ali os 13 capítulos de Hebreus, ele demonstra ali ter um interesse, ter um apreço, ter um zelo por essa comunidade. Né? Entretanto, nem o autor, nem a comunidade são claramente o quê? Identificados na carta. Pessoal, esses são algumas das questões que geram mais discussão sobre a carta aos Hebreus. Né? De todos os 27 livros do Novo Testamento, a carta aos Hebreus é a única carta, o único livro que não tem o seu autor nem o seu destinatário claramente especificados ou identificados na carta. Né? Quando isso acontece, nós partimos sempre de pressupostos internos da carta para tentar identificar o seu autor e o seu destinatário. Né? Quando nós vemos, por exemplo, a carta de Paulo, Paulo começa as suas cartas com uma saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Então, ali já se sabe quem foi que escreveu. Também eu, Paulo, apóstolo de Cristo, aos Efésios, por exemplo. Então, a gente sabe quem escreveu e para quem escreveu.
a carta aos Hebreus não traz essa saudação inicial. Então, parte-se de pressupostos para tentar entender quem escreveu Hebreus e para quem escreveu. E aí, ao longo de todos os anos, os séculos, levantaram-se suposições de quem poderia ter escrito Hebreus. Tá? O primeiro que levantou foi Clemente de Alexandria. Ele diz que Paulo escreveu para Hebreus de língua hebraica e que Lucas traduziu para o grego. Tá bom? Nós vamos ver essas questões peculiares de cada um, a gente não vai ver. A gente vai ver só assim por cima mesmo, pessoal, porque senão a gente gastaria muito tempo e nós teríamos que entrar em uma disciplina chamada crítica textual, tá? Que é bem complexa mesmo. Então, essa parte aqui a gente vai ver assim, en passant, por cima, tá bom? Mas, Clemente de Alexandria disse que Paulo escreveu em grego para os hebreus e que Lucas traduziu para o grego. Por que ele fala que Lucas traduziu para o grego? Porque o grego, de todas as epístolas, de todas as cartas, todos os livros do Novo Testamento, o grego mais refinado é o de Hebreus. Após o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, o grego mais refinado é o de Lucas. Então, por isso que Clemente de Alexandria fez essa associação com o grego da carta aos Hebreus com o grego de Lucas. E aí ele diz que o pensamento, então, é de Lucas, a escrita é de Paulo, desculpe, a escrita é de Paulo e a tradução é de Lucas. Tá? Para Tertuliano, o autor da carta não foi nem Paulo nem Lucas, o autor foi Barnabé, que foi quem? Que foi um companheiro de Paulo. Tá bom, pessoal? Pessoal, quando a gente fala Clemente de Alexandria, Tertuliano, esses nomes, nós estamos falando dos pais da igreja. Tá? Primeiro, segundo, terceiro século, tá bom? Por aí. Jerônimo e Agostinho, aí já um pouco mais tardio, né? Dizem que foi uma autoria paulina. Só que Jerônimo e Agostinho falaram que a autoria é paulina, influenciados pela tradição das igrejas orientais. Tá? Nós vamos ver por que as igrejas orientais elas têm essa tradição de dizer que o autor da Epístola aos Hebreus foi Paulo, assim como Clemente de Alexandria também. Tá? Tomás de Aquino diz que o autor foi Lucas, e Calvino diz que foi Lucas ou Clemente de Roma, um dos pais da igreja. Pessoal, quando a gente fala de Calvino, a gente já está falando aí de 1500, entre 1500 e 1550, entre 1500 e 1600, né? Lembrando que agora, dia 31 de outubro, quinta-feira, é o aniversário da Reforma Protestante. Calvino foi um dos reformadores, né? Ao lado de Lutero também, né? Lutero foi que levantou a hipótese de Apolo, tá? Ter sido o autor da epístola. Geralmente, quando a gente vê alguém pregar ou ensinar sobre Hebreus, a pessoa sempre diz assim: não se sabe se foi Paulo, ou se foi Lucas, ou se foi Apolo, né? Que são os três mais os três mais conhecidos que poderiam ter escrito Hebreus. E quem levantou a hipótese de Apolo ter sido o escritor foi Lutero, por causa das características alexandrinas da igreja de Alexandrina, das ideias alexandrinas de pensamento, estilo e vocabulário. Tá? Justamente por quê? Por ser um grego muito refinado. Então, Lutero diz que quem escreveu foi Apolo. Tá bom? Vamos ver agora por que o autor não é Paulo. Tá? Por que o autor não é Paulo? Olha, o próprio autor diz ser discípulo dos discípulos. Hebreus capítulo 2, verso de 2 a 3. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme,
e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta aqui está se referindo à grande salvação. Está retomando um tema anterior. Então, esta grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, o Senhor aqui, a palavra é Kyrios, que é uma das palavras do Novo Testamento para Jesus, que se referem a Jesus. Então, essa salvação tendo sido anunciada por Jesus. Quando? Quando Jesus veio como um homem. Trazer o quê? Trazer o evangelho do reino de Deus. Depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Olha só, pessoal, como que uma informação ela é importante, como que uma informação que às vezes para nós não tem valor, ela é importante, porque às vezes a gente pode ler assim, ó, pelo Senhor depois que nos foi confirmada pelos que a ouviram. Isso pode passar desapercebido por nós, mas quando ele diz assim, ó, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram, o autor está querendo dizer assim, ó, essa salvação anunciada pelo Senhor, ela foi confirmada para a gente pelos que ouviram o Senhor proclamar, né? Então, isso, anunciar, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o autor ouviu de pessoas que ouviram do Senhor. Então, ele é um cristão de segunda geração, como nós chamamos. Nós temos a primeira geração dos cristãos, que são considerados aqueles que ouviram diretamente do Senhor, e depois aqueles que ouviram desses. E aí eles são considerados segunda geração. Por isso que não pode ser Paulo. Porque Paulo era um cristão de primeira geração. Tá? E Paulo, ele mesmo diz que ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Mesmo Paulo não tendo tido um contato com Cristo como homem, com Cristo encarnado, Paulo declara nas suas cartas mais de uma vez que o evangelho que ele prega, ele recebeu diretamente do Senhor. Então ele nem diz assim, olha, eu recebi este evangelho dos apóstolos. Não, ele diz assim, ó, eu recebi do Senhor. Então Paulo é um cristão de primeira geração e o autor aos Hebreus é um cristão de segunda geração. Tá? Porque o autor não é Paulo. A linguagem também não é de Paulo. Quando você faz uma análise do grego, da carta aos Hebreus e das cartas de Paulo, você vê que a linguagem não é de Paulo. A técnica de citação do Antigo Testamento não é de Paulo. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque nenhuma carta do Novo Testamento cita o Antigo Testamento como Hebreus. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. O pensamento da epístola não é o pensamento de Paulo. Então, pessoal, a teologia, né, os estudos teológicos, eles vão dizer que o autor da carta aos Hebreus era um cristão de segunda geração, bem versado no estudo da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta, nós vimos isso no Crescendo na Palavra, lá no início do ano, quando nós falamos sobre as versões da Bíblia, né? A Septuaginta é uma versão grega, tá? Do Antigo Testamento, lógico, nessa época ainda não tinha o Novo Testamento como cânon, porque a Septuaginta ela foi traduzida terceiro século antes de Cristo, né? Então é uma versão da Bíblia hebraica, ou seja, do Antigo Testamento, traduzida para o grego, né, que foi encomendado até por Alexandre o Grande, para ficar onde? Na Biblioteca de Alexandria, né, que foi a maior biblioteca que já existiu. Como que se sabe que as citações de Hebreus partiram da Septuaginta e não da Bíblia hebraica? Porque a crítica textual vai dizer para nós que as construções do grego koiné na citação do Antigo Testamento são semelhantes à da Septuaginta, na sua forma, tá? Porque, pessoal, o grego e o hebraico são línguas extremamente diferentes. Elas não são
nada parecidas. Já começa que o grego se escreve da esquerda para a direita, assim como o português. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Né? Então, assim, sabe-se pela crítica textual que as citações do Antigo Testamento na carta aos Hebreus foram feitas a partir da Septuaginta. Isso mostra que o quê? Que o autor era bem versado no estudo da Septuaginta, ele conhecia, tá? Ele dispunha de um vocabulário amplo e prolixo, e era um mestre em estilo retórico sofisticado, um homem culto, um judeu helenístico. E por que é importante a gente falar sobre que era um judeu helenístico? Porque ele era um judeu inserido na cultura grega. Tá? Na diáspora, quando o povo judeu se dispersou, alguns judeus que foram embora de Jerusalém, eles foram morar em outras cidades que eram conquistadas também pelo Império Grego, e eles acabaram ali tendo uma imersão na cultura grega. Tá? E eles eram judeus, mas eles eram imersos na cultura grega, por isso eles são chamados de judeus helenísticos. Tá bom? O autor da epístola aos Hebreus era um judeu helenístico. Tá? Por quê? Porque ele tinha um grego muito apurado, um grego muito fino, tá? E somente pessoas que eram realmente imersas na cultura grega poderiam ter um grego como esse. Então, assim, pessoal, quem é o autor aos Hebreus? Não se sabe o nome dele, tá? O que se sabe é isso, que era um cristão de segunda geração, bem versado no estudo da Septuaginta, dispunha de um vocabulário amplo e prolixo e era um mestre em estilo retórico sofisticado, um homem culto, um judeu helenístico, tá bom? Vamos lá. O destinatário aos Hebreus. O título aos Hebreus remonta ao último quarto do século II, entre 175 e 199 depois de Cristo, tá bom? Esse título, muitos títulos da Bíblia que nós temos por tradição, tá? O título aos Hebreus é um desses títulos, por isso que eu falei para vocês que ele pode nos trazer pistas de quem são os destinatários, mas ele não vai dizer para nós especificamente qual é, tá? E aí, assim, como esse título veio a partir do, de, do final do segundo século ali, por tradição se aceitou esse título, tá? Mas vamos lá, para as evidências internas, para nós entendermos um pouco dos destinatários de Hebreus. E aí, pessoal, entendendo o autor e os destinatários, a mensagem de Hebreus ela fica muito mais clara para nós, tá bom? Eu sei que essa parte formal, essa parte introdutória pode ser um pouco cansativa para alguns, mas ela é importante, tá bom? Fica firme aí, certo? Não dorme não, não vai embora não, fica aí. Ó, os destinatários foram desde a sua conversão expostos à perseguição. Onde está isso? Hebreus 10:32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Iluminados aqui é o quê? Convertidos. Quando as pessoas são iluminadas, elas se convertem ao cristianismo. Né? O Espírito Santo nos ilumina e aí nós nos convertemos ao cristianismo. Depois que eles foram iluminados, ou seja, depois que eles se converteram, eles sustentaram grande luta e sofrimento, ou seja, foram expostos à perseguição por causa do nome de Cristo. Tá? Obrigados a suportar maus tratos em público, encarceramento e o saque de seus bens e propriedades. Mas eles ainda preservaram suas vidas, não foram chamados a morrer pela sua fé. Hebreus 12:4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Tá? Então, assim, eles passaram por todas estas coisas e tal, mas eles não chegaram a morrer por causa do nome de Cristo, certo? E aqui, um dos objetivos da carta que nós vamos ver é resistir o quê? É resistir à perseguição, tá bom? Então, por isso que subentende-se também que eles não chegaram a morrer por causa do nome de Cristo.
Os destinatários tinham dado evidências práticas da sua fé ao servir irmãos cristãos e cuidar dos que tinham sofrido em épocas de perseguição. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Então, nós sabemos que são pessoas que se converteram ao cristianismo, que são pessoas, portanto, não são pessoas que nasceram cristãs, são pessoas que se converteram ao cristianismo, são pessoas que foram expostas à perseguição, mas não ao ponto de morrer, e são pessoas que tinham uma vida piedosa, né? Tinham uma vida em que ajudavam os outros cristãos. Tá? Entretanto, os destinatários, né, da carta aos Hebreus pararam no seu desenvolvimento espiritual como cristãos e estavam propensos a abandonar a sua fé. Hebreus 5, de 11 a 14. Olha o que diz o texto. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que subentende-se desse texto? Que os destinatários da carta aos Hebreus, eles pararam no tempo, eles pararam o seu desenvolvimento. E isso, uma das razões para isso, foi a perseguição. Então, pessoal, um dos objetivos da epístola, da carta aos Hebreus, ela já fica para nós aqui implícita nisso que nós estamos vendo, porque o autor, a todo tempo, ele traz uma exortação a perseverar na fé. Ele traz uma exortação a perseverar na fé, mesmo nas perseguições e nas dificuldades. Nós vamos ver isso. Mas vocês estão vendo como que é importante nós entendermos, então, as questões internas da carta, que dizem para nós as coisas sobre o autor e sobre os destinatários. Por quê? Porque o autor provavelmente era um destes homens que fazia parte da comunidade onde os destinatários estavam. Tá bom? Vamos lá. Pode-se deduzir, então, que eram helenistas. Helenistas, de novo, tá? Pessoas que estavam imersas na cultura helênica, na cultura grega. E conheciam o Antigo Testamento na sua versão grega, a Septuaginta. Tinham um conhecimento do ritual sacrificial antigo de Israel, por meio da leitura do Antigo Testamento e não das práticas do Templo de Jerusalém. Olha outra informação importante aqui. Eles conheciam os rituais de sacrifício por eles terem contato, por eles terem estudado a Septuaginta. E não porque eles viram os sacrifícios serem feitos no templo. Lembrando, pessoal, que nas sinagogas não se fazia sacrifício. Você tinha sinagogas em outras cidades, né, em outros lugares, até em outros países. Entretanto, os sacrifícios só eram realizados no templo. Por isso que a gente fala que todo ano, todo israelita, ou todo judeu, ou todo hebreu, deveria fazer uma peregrinação. Ele tinha que ir até Jerusalém para o quê? Para oferecer o seu sacrifício. Contudo, os destinatários de Hebreus, eles não conheciam o sacrifício por praticar o sacrifício no templo, mas por estudar e ler o quê? A Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. Tá? E talvez ele constituíssem igrejas em casas.
que não são células. Tá bom, pessoal? Uma célula não é uma igreja em casa. Uma célula tem um conceito um pouco diferente. Quando você tem uma igreja em casa, é porque era uma igreja realmente ali. Tá bom? Não era uma célula de uma igreja em que as pessoas se reuniam ali, mas tinham a sua igreja. Não, aquela era a igreja. Então, a igreja era dentro de uma casa. Tá? Não era um prédio só destinado a ser igreja. Não, era a casa de alguém que funcionava também como igreja. Tá bom? Os destinatários parecem, a partir das evidências internas da carta, serem cristãos judeus que nunca haviam visto ou ouvido Jesus em pessoa, mas ouvido falar de Jesus por pessoas que ouviram Jesus, tá? Então eles eram judeus convertidos de segunda geração, que ouviram falar de Jesus por pessoas que ouviram diretamente de Jesus. Lembra que há poucos minutos atrás nós vimos que o autor era um judeu de segunda geração, os destinatários de Hebreus também, cristãos de segunda geração, tá? Cristãos de segunda geração. Vamos lá. A destinação de Hebreus. Nós vimos o destinatário, agora nós vamos ver a destinação. Dentre muitas suposições, a mais aceita, agora eu trouxe bem rápido mesmo, só para a gente fechar essa questão, tá bom? A mais aceita é que era uma comunidade de cristãos judeus helenistas convertidos ao cristianismo situados em Roma, tá bom? Então nós temos uma comunidade de cristãos judeus helenistas convertidos ao cristianismo situados em Roma, que receberam o quê? A carta aos Hebreus. A datação de Hebreus. Se a autoria, os destinatários e a destinação da carta são desconhecidos, não seria diferente com a sua datação, pessoal. É um grande mistério, a gente não sabe por quê. As cartas do Novo Testamento, elas não eram datadas. Assim como o Antigo Testamento também não. Tá bom? Não era um costume colocar a data da escrita. Tá? Mas supõe-se, então, que a carta aos Hebreus foi escrita ali entre 64 e 70 depois de Cristo. Não antes disso e não depois disso. Tá certo? Vamos lá. A canonicidade de Hebreus. Antigamente, canonicidade e autoria estavam intrinsecamente ligados. Tá? Quando as cartas eram assinadas, como, por exemplo, as cartas de Paulo, era muito mais fácil você reconhecer a canonicidade de uma carta. Porque já conhecendo um pouco do pensamento do autor, já conhecendo um pouco da sua teologia, ficava muito mais fácil de você reconhecer a inspiração de uma carta. Como Hebreus não tinha o seu autor muito bem definido, lembra que nós vimos que o título aos Hebreus ele apareceu ali no final do segundo século? A carta aos Hebreus apareceu no segundo século no Corpus Paulinum. Pessoal, e por que isso é importante? Tá? Porque isso fez com que a tradição já aceitasse a carta aos Hebreus com a sua canonicidade. Tá? Então, a carta aos Hebreus, por ter sido associada nos primeiros séculos a Paulo, ficou mais fácil de reconhecer a sua canonicidade. Hoje, pessoal, a canonicidade dela é amplamente aceita, porque hoje nós temos mecanismos, nós temos ciências que estudam mesmo, que vão atrás para entender os principais elementos da canonicidade de uma carta. Tá? E aí Hebreus hoje, então, tem a sua canonicidade garantida. Mas isso foi importante lá no início, tá? Para que ela fosse aceita dentro do cânon. Ela foi confirmada dentro do cânon no Sínodo de Hipona, em 393 d.C., no terceiro e sexto Sínodos de Cartago,
o terceiro em 397 e o sexto em 419 depois de Cristo. Na Reforma Protestante, a canonicidade da Carta aos Hebreus não foi questionada. Tá bom? Eles já aceitaram ela amplamente como divinamente inspirada por conta dessa tradição que já veio se formando e já foram vistos todos os temas teológicos, o desenvolvimento da carta, essas coisas todas, tá bom? Então, assim, você pode confiar, sim, que mesmo não tendo a sua autoria, os seus destinatários, a sua destinação e a sua data como uma certeza absoluta, você pode confiar na canonicidade de Hebreus. Você pode confiar que ela foi divinamente inspirada, tá bom? Hebreus e a sua natureza literária. A natureza da carta aos Hebreus não é de carta ou de epístola, no sentido estrito do termo. Tá? Nós temos, pessoal, a diferença, isso é um pouco mais acadêmico mesmo, né? Do Novo Testamento, daquilo que é carta e daquilo que é epístola. Tá bom? A carta, geralmente, ela tem, grosso modo falando, claro, né? A carta tem um caráter mais pessoal, tá bom? E a carta, ela é geralmente destinada a uma única pessoa. Tá? Carta a Filemon. Tá bom? Quando a gente fala de epístola, a gente está falando de uma coisa mais universal e mais voltada para a igreja. Epístola de Paulo aos Efésios, Epístola de Paulo aos Colossenses, que é a igreja em Efésio, a igreja em Colossos. Né? Então, é assim, ó, a natureza literária da carta aos Hebreus, ela não é de carta nem de epístola. Por quê? Porque a natureza literária da carta aos Hebreus é definida pelas palavras do próprio autor. Está lá, Hebreus 13, 22. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Tá? Então, Hebreus não foi escrito como carta e nem foi escrito como epístola. Foi escrito como o quê? Como uma palavra de exortação. A carta aos Hebreus é uma exortação escrita na forma de um sermão ou de uma homilia. Né? Eu já falei isso muito no grupo de estudos homiléticos, não sei se aqui eu já falei ou não. Façam um teste na casa de vocês um dia. Pega uma das cartas do Novo Testamento, pega uma das cartas de Paulo, tem poucos capítulos ali, copia ela, cola no Word, tira a divisão dela de capítulos, de versículos e de temas. E deixa ela como uma carta corrida, como ela realmente foi escrita. Porque a Bíblia inteira foi escrita como uma carta corrida. Né? Faça isso e leia. Tá bom? E aí depois você vem falar comigo qual foi a sua impressão. Você vai ter uma surpresa. Principalmente como que vai fazer muito mais sentido para você, porque a gente se prende muito às divisões de capítulo, versículo e até os temas dos capítulos e os subtemas. Tá bom? Tira tudo isso, joga no Word, imprime e leia. Depois você me fala, tá bom? Então a carta aos Hebreus, ela é uma exortação escrita na forma de sermão ou de homilia, tá bom? Hebreus e o Antigo Testamento. Olha, a forma como o Antigo Testamento é citado é regularmente a da versão da Septuaginta. Isso eu já falei para vocês. Por quê? Por conta da forma. Né? A crítica textual vai dizer para nós que a forma da citação, como traz a citação, é a forma da Septuaginta e não da Bíblia hebraica. Né? A construção gramatical, a construção sintática, tá bom? É a da Septuaginta e não a da Bíblia hebraica. Tá? Hebreus cita explicitamente o Antigo Testamento 32 vezes, pessoal. Tá bom? É o livro do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Explicitamente citado, está ali o Antigo Testamento 32 vezes. Tá? Se formos levar em consideração, então, as partes implícitas, esse número é muito, muito, muito maior.
tá? Os personagens e acontecimentos do Antigo Testamento são tratados pelo autor como tipos de Cristo e do Evangelho, prenúncios do cumprimento que aconteceu de uma vez por todas. Exemplo, Melquisedeque, tá? Quando ele traz Melquisedeque o quê? Como um tipo de Cristo, que tem o seu antítipo em Cristo Jesus, o seu cumprimento em Cristo. Então, Melquisedeque é o tipo de Cristo que se cumpre efetivamente em Jesus, e aí Jesus é o Cristo, não é? E que se cumpre como? De uma vez por todas. Tá? E aí depois a gente vai ver o sacrifício, depois a gente vai ver os ritos do Antigo Testamento. Tudo isso depois, quando nós formos esmiuçar os capítulos, a gente vai ver isso com profundidade. Tá bom, pessoal? Todas as vezes que Hebreus citar o Antigo Testamento, a gente vai lá para o Antigo Testamento, a gente vai entender o contexto do Antigo Testamento, por que está falando aquilo, como que se cumpre em Cristo, trazer. Por isso que é uma imersão. A gente vai com calma, a gente vai com tranquilidade, a gente vai com cuidado, e nós vamos entender tudo para que todos nós possamos entender realmente o que é que Hebreus está querendo dizer. Tá? Hebreus e o Antigo Testamento ainda. A perspectiva histórica do Antigo Testamento está bem preservada. A sequência histórica do Antigo Testamento é apreciada pelo autor à medida em que homens e mulheres se aproximam cada vez mais do tempo em que Deus cumpriria as promessas que eles mesmos saudaram de longe. Olha só, Hebreus 11:13. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, ele preserva a perspectiva histórica do Antigo Testamento para dizer que as promessas do Antigo Testamento se cumpriram onde? Em Cristo Jesus. Quando ele cita a galeria da fé e diz que assim, morreram sem alcançar a promessa, ali ele está querendo dizer que morreram sem alcançar a promessa do Messias. Mas que essa promessa agora se cumpriu em Cristo Jesus. Então ele preserva essa estrutura. Para dizer o quê? Para dizer que aquilo se cumpriu em Cristo Jesus. Tá? Vamos lá, Hebreus e o Antigo Testamento. O livro de Salmos é amplamente citado pelo autor. Tá? Salmos 2, Salmos 95, Salmo 104, Salmo 40, Salmo 45, Salmo 95, Salmo 102 e Salmo 110. Esses são os que são citados explicitamente. Tá bom? Então, só para vocês terem a importância da carta aos Hebreus para nós. As citações também dos Salmos. Hebreus e o Evangelho. Cristo é maior do que todos os servos e porta-vozes de Deus que vieram antes dele. Tá bom? O autor aos Hebreus, ele vai dizer que todos aqueles que vieram antes eram tipos. Lembra que nós vimos? E agora ele vai dizer, então, que Cristo, quando veio trazer o Evangelho, ele é maior do que todos os seus tipos do Antigo Testamento. E que tudo aquilo se cumpre efetivamente nele. Então, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que o sacrifício. Para quem está um pouco mais familiarizado com o hebreu, já está lembrando de alguns textos aí, né? Então, é isso mesmo, ele traz isso, tá? O autor enfatiza repetidamente as qualificações de Jesus para ser o efetivo sumo sacerdote de seu povo. O sacerdócio de Cristo é associado como um sacrifício melhor do que qualquer um que veio anteriormente, e é realizado em um santuário melhor do que aquele prescrito pelo culto levítico. Tá bom, pessoal? Pessoal, isso aqui é a ideia macro da carta aos Hebreus. Depois nós vamos ver como que o autor ele desenvolve tudo isso dentro da estrutura da carta, tá? Nos seus pormenores a gente vai ver. A visão central de Hebreus tem Cristo em uma visão completamente fundamentada no Antigo Testamento, em especial no Salmo 110, e na vida terrena
morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Essa é a linha que o autor segue. Tá bom, pessoal? A ênfase de Hebreus é no incomparável e eterno sumo sacerdócio de Jesus Cristo e no caráter definitivo de seu sacrifício substitutivo. O aspecto especial da pessoa e do ministério de Cristo, realçado na carta, é o quê? O sacerdócio. Pessoal, e por que é importante a gente falar sobre o sacerdócio? Vai pensando aí, tá? Vai pensando aí, tá certo? Que nós vamos, lá no final, eu vou trazer isso como cereja do bolo para vocês, a gente fechar o nosso pensamento de hoje. Olha só. Segura aí, a gente está quase no finalzinho, tá bom? Não dorme não, fica firme aí comigo, hein? Vamos lá. Ó. O propósito da exegese das escrituras do Antigo Testamento, pelo nosso autor, da exegese por quê? Porque o autor aos Hebreus, quando traz as citações do Antigo Testamento, ele faz uma exegese. E aí ele traz uma aplicação em Cristo. Para ele trazer essa aplicação em Cristo, ele tem que fazer uma exegese, ele tem que fazer o quê? Uma interpretação. Certo? Então, o propósito da exegese das escrituras do Antigo Testamento, pelo nosso autor, com base no seu argumento geral, qual é o argumento geral? É do sacerdócio de Cristo. É estabelecer a finalidade e o caráter definitivo do Evangelho, por contraste com tudo que o precedeu, com o caminho do aperfeiçoamento, o único caminho que conduz as pessoas a Deus, sem nenhuma barreira ou interrupção de acesso. Ele estabelece o caráter definitivo do cristianismo, ao estabelecer a supremacia de Cristo na sua pessoa e na sua obra. Olha que bonito isso. Olha por que é importante nós estudarmos a carta aos Hebreus. Assim, trazendo a ênfase no sacerdócio de Cristo, como nenhum outro livro do Novo Testamento traz, a carta aos Hebreus faz a sua importante, apropriada e indispensável contribuição à literatura canônica da Igreja Cristã. Vocês estão firmes aí? Estão, né? E aí, Sim. que bom. E aí, assim, ó, por que é importante, então, a gente estudar a carta aos Hebreus? Porque nenhuma carta do Novo Testamento fala sobre o sacerdócio de Cristo. Cristo é o Messias, Cristo é o Filho do Homem, Cristo é o Verbo encarnado, Cristo é o profeta escatológico. Todas essas coisas nós vemos nos evangelhos. Paulo fala sobre Cristo como sacrifício, Paulo fala sobre a graça. Lucas escreve como carismaticamente falando, né, no carisma dos dons. Paulo fala sobre a soteriologia, sobre a salvação. Paulo fala sobre o sacrifício de Cristo. As cartas do Novo Testamento falam sobre o sacrifício de Cristo, mas nenhuma delas vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. Porque Cristo é o sacrifício por nós, mas ele é também o sacerdote que se ofereceu como sacrifício por nós. E por que, pessoal, que é importante a gente ver isso? Porque para os cristãos de primeira geração era muito difícil e complicado para eles falarem sobre o sacerdócio de Cristo, porque Cristo não veio segundo o sacerdócio levítico, ou segundo o sacerdócio araônico de Arão. Cristo veio segundo o sacerdócio de Melquisedeque. E por isso que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela é tão importante para a canonicidade do Novo Testamento e para as nossas vidas hoje, porque é o único livro que vai trazer o sacerdócio de Cristo.
Cristo como nosso eterno sumo sacerdote. E ele vai explicar o porquê. E aí é isso que nós vamos começar a ver a partir da semana que vem no capítulo 1. Ficou claro para vocês, pessoal? Então, assim, ó, mesmo nós não tendo certeza de quem foi o autor, os seus destinatários, mesmo com essas evidências internas que nós podemos ali traçar um perfil do autor, um perfil dos seus destinatários, mesmo assim, nós vemos a importância da carta aos Hebreus, não só para o cânon do Novo Testamento, mas para as nossas vidas como hoje. Se nós sabemos coisas hoje, se a teologia hoje nos explica princípios elementares e princípios até um pouco mais profundos do sacerdócio de Cristo, é por causa da carta aos Hebreus. Vamos orar então para nós encerrarmos hoje o nosso estudo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, te agradecer, te engrandecer, papai. Senhor, obrigado, Pai, por este encontro em que nós pudemos aqui estudar um pouco da tua palavra, Senhor, para crescermos em graça e em conhecimento. Nos dá sabedoria para nós colocarmos em prática tudo aquilo que nós estudarmos, Senhor. Que sejamos transformados pelo poder da tua palavra, Pai. E que a tua palavra seja escrita com letras de fogo e de ouro nas tábuas dos nossos corações. Agora nos dá uma noite de descanso, Senhor, um sono dos justos, papai, para que nós possamos ter uma noite abençoada diante de ti. Nos dá também uma semana que se iniciou hoje, Pai, na tua presença de vitória, Senhor. E que em tudo o seu nome seja sempre exaltado e engrandecido. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Um beijo no coração de vocês, obrigado pela presença de vocês e semana que vem estamos de volta. Deus abençoe.